WhatsApp! Here's Teacher Cláudia Borges e nós vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Então, a nossa aula 18 é aula de revisão e avaliação. Então, fiquem bastante atentos para a nossa revisão, a segunda parte. Let's go! Então, nós vamos iniciar vendo um pouquinho sobre as WH questions. Olha só, gente. Nós vamos iniciar aqui com a WH question what. What. What que significa o que ou qual. O nosso exemplo aqui na cartela é o seguinte. What's your favorite hobby? Então, você tem aqui a imagem, não é? De uma garota lendo. E ela responde, qual é o seu hobby favorito? It's reading, é leitura, ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de WH word, que começa com what. O próximo, para a gente relembrar um pouquinho também, é a WH question who. Who. Who que significa quem. Who. Olha aqui o exemplo de pergunta com who. Who are they? Olha lá, nós temos o verbo to be concordando com o sujeito, né? Que é eles ou elas. Então, o que está perguntando aí? Quem são eles ou quem são elas? Então, está se referindo a essa imagem aqui, ó. E a pessoa responde. They are, eles ou elas são, singers, cantores. The name of the group is Arpa Day. Então, o nome do grupo é Arpa Day. Então, mais uma WH word. Então, essa daí que a gente viu foi a WH word who, que significa quem. Continuando um pouquinho mais da nossa revisão das WH words, vamos relembrar outra WH words, que é aqui, olha, sobre o ator Mel Gibson, que ele é um actor e director, ele é ator e diretor também. Olha só, tem uma imagem aqui da bandeira dos Estados Unidos, vamos ver aqui a nossa WH word que a gente vai ler. Where is he from? O de onde ele é? Qual é a origem dele? Qual é o país de origem dele? Então, nós utilizamos a WH word where, que significa onde. Nesse caso, é de onde, né? Então, Mel Gibson's from the USA. O Mel Gibson é dos Estados Unidos. Uma outra pergunta com where, que a gente vai ver também agora. Olha só, uma turminha nossa aí, certo? E a pergunta diz o seguinte, ó. Where are they studying? Onde eles estão estudando? Vamos ver aqui o município de onde são. A resposta é they're in Anaman City. Eles estão na cidade de Anaman. Então, a WH word where significa onde. Então, só para a gente relembrar um pouquinho mais, né, a definição sobre as WH words, vamos verificar aqui comigo, né? O que são as WH words? Vamos dar uma conferida. Então, elas são pronomes interrogativos, usados para fazer perguntas que respondemos com informações específicas. Como assim informações específicas? Observe. Olha lá, WH word what. Qual a informação que eu quero quando eu pergunto com what? É um object, coisa ou objeto. Quando eu pergunto com who, a informação que eu quero saber é sobre person, pessoa ou sujeito. O where significa onde, a informação que eu quero saber é place, que é lugar. Então, essa é a ideia da information, da informação. Então, para cada uma WH word, eu quero saber uma informação específica. Agora, vamos relembrar mais uma. WH why significa por quê. Por quê? Why is the baby crying? Por que o baby está chorando? O bebê está chorando. Because he's sleepy. Então, ele está com sono. Então, why, ele sempre pede o quê? Uma razão, uma justificativa. O que está acontecendo? Por quê? Right? Mais uma WH word é when, que significa quando. When were you born? When were you born? Quando você nasceu? Olha aí a pergunta de quando você nasceu em inglês, né? I was born, eu nasci, em 2003. When was the party? Quando foi a festa? It was on Saturday. Então, quando? When. 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 E mais uma WH word para a gente relembrar é a WH word which. Which significa qual. Nossa pergunta de exemplo, né, para a personagem Victoria. Victoria, which pet do you have? Né? Que animal de estimação você tem?
I have a dog and a cat. Então, eu tenho um dog, um cachorro e um gato. Vamos ver as informações específicas agora desses últimos, para relembrar? Então, olha lá. Why, a informação que eu quero saber quando eu pergunto com why, é o motivo, a razão, a reason. Quando eu pergunto com when, que significa quando, eu quero saber o time, o tempo, a data. E quando eu pergunto com which, eu quero saber um object, mas nesse caso especificamente é uma escolha, né? Which. Quais são que você tem? Que tipos você tem? Ok? Agora a gente vai relembrar um outro assunto, quero que vocês acompanhem aqui comigo, que é, né, das nationalities and countries. Vamos começar com a Austrália, que é o country, o país, e a nacionalidade Australian. Continuando um pouquinho mais sobre os nossos países, né? Temos Canadá, nationality, Canadian. China, Chinese. France, French, que é a França, não é? E francês, francesa. Indian. Continuando um pouquinho mais agora, a gente vai ver também algumas outras nacionalidades também seguidas de seus países. Acompanhe. Where are you from, Potira? I'm from Brazil. What's your nationality? I'm Brazilian. Where do you come from? I'm from Cambodia. What is your nationality? I'm Cambodian. Where do you come from? I'm from Chile. What is your nationality? I'm Chilean. Então, vocês puderam acompanhar alguns exemplos mais de nacionalidade e seus respectivos países também, né? Chile, Cambodia, certo? Agora aqui, eu quero lembrar com vocês a pergunta que eu utilizo para saber de onde uma pessoa é, certo? Tem duas formas que posso fazer. Where are you from? E também, where do you come from? As duas têm o mesmo significado. De onde você é? Em relação ao seu país de origem, ok? Então, como é que você vai responder? Primeiro, com o verbo to be ali, não é? I am. A palavra from, que dá a ideia de origem, ó, pode ver que aparece sempre nas perguntas. E aqui no final, o seu país de origem. I am from Brazil. I am from Chile. I am from India. I am from Canada. Ok? Então, você pode falar I am, a forma completa, ou aquela contraída. I'm from Brazil. Continuando um pouquinho mais, a pergunta da nationality. What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Então, para responder, eu preciso desses elementos aqui, ó. Sujeito lá na frente, o verbo to be concordando com ele e a nationality. E aqui, ó, o exemplo de resposta da Potira. I'm Brazilian. I am ou I'm Brazilian. Ok? Então, vamos ver um pouquinho mais agora das nacionalidades, porque tem umas características dela no finalzinho, certo? Então, você tem aí, ó, Germany, né, que é a Alemanha. Como é que fica a nacionalidade? A German, termina com a N no final. O outro que termina com a N no final, a nacionalidade, é do Chile. Então, Chile, Chilean. Chile, Chilean. Então, Chile, chileno ou chilena. Agora, o outro exemplo de nacionalidade, finalzinho, né? O sufixo ian, Belgian, Belgian, então, Bélgica, né? Belga, Belgian. Argentina, Argentinian. Colômbia, Colombian. Então, 3 exemplos aí. Esse finalzinho da nacionalidade é com ian. Continuando, final com is, do Senegal. Senegal, senegalese. E com ish, Sweden, Swedish. Mais um outro ali, Greece, Greek, né? Greece, Grécia. Ok? E vamos ver mais uma sequência de países para a gente relembrar também esse vocabulário. Então, Italy, Italian, né? Da Itália, Italy, Italian. Continuando, temos mais um. Mexico, Mexican. Então, México, mexicano, mexicano, México, Mexican. Portugal, Portuguese. Portugal, Portuguese. Então, de Portugal.
Spain, Spanish. Spain, Spanish, da Espanha. E finalizamos aqui, não é? Vamos ver agora exemplos dos diálogos. Acompanhem. Where do you come from? We are from USA. What is your nationality? We American. Where do you come from? We're from Japan. What is your nationality? We're Japanese. Então, vocês acompanharam os diálogos, não é? Representando nos países dos Estados Unidos, da USA, né? E também do Japan. Então, Japan, Japanese, da USA, ok? American. Lembrando agora um outro tópico que a gente viu nas nossas aulas, foram os demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos. Vamos relembrar um pouquinho do que eles são, né? A definição deles. Então, acompanhe aqui comigo. Então, os pronomes demonstrativos são utilizados para situar a posição dos seres no tempo ou no espaço, se referindo às três pessoas do discurso. Então, em inglês, os pronomes demonstrativos são variáveis, uma vez que alguns variam em relação ao número, ou seja, podem ser singulares ou plurais. Um pouquinho mais sobre eles diz o seguinte: quando nos referimos a algum objeto ou a alguma pessoa que está perto, nós usamos o this, que significa este, esta, isto. E quando nos referimos a mais de um objeto ou a mais de uma pessoa que está perto, sendo, portanto, plural, utilizamos these, que significa estes ou estas. Então, quero que vocês acompanhem aqui comigo, né, um pequeno vídeo de exemplo desses plurais, desses pronomes demonstrativos, só que na parte do plural. Então, vocês vão ver exemplos de frases com esse uso dos pronomes no plural. Acompanhe. Demonstrative pronouns. These, near. These artists are excellent. These children are very happy. These wheels are worn out. Demonstrative pronouns. Those, for. Those students are from the elementary school. Those are Mexican hats. Those people are janitors. Bom, vamos acompanhar exemplos agora com these. O these, gente, significa estes ou estas. Então, a frase que vocês têm aí, ó, these artists are excellent. Estes artistas são ótimos, são excelentes. Então, quando o objeto está próximo da gente, eu utilizo o these. Continuando, outros exemplos com these. These children are very happy. Estas crianças estão muito felizes. Então, ele utilizou o these porque ele está perto, né, do objeto que ele está se referindo. E um outro exemplo que ele comenta também, nosso personagem Solomon, diz o seguinte: these wheels are worn out. Então, estas rodas estão gastas, esses pneus estão gastos, né? Estão bem acabadinhos mesmo. Então, por que ele usou o these? Porque está perto dele. Agora, o exemplo de those. Quando eu utilizo those? Quando os objetos estão distantes de mim. Então, o que ele falou aí? Those students are from the elementary school. Então, aqueles estudantes são da escola elementar, não é? Do ensino fundamental, que seria o nosso aqui. Those, aqueles, aquelas. Um outro exemplo que ele usou foi those are Mexican hats. Aqueles são chapéus mexicanos. Those, aqueles ou aquelas. E finalizando, those people are janitors. Those people are janitors. Então, aqueles ou aquelas são pessoas, né, da limpeza, auxiliares de limpeza. Janitors. Então, aqueles, aquelas, em inglês é a palavra those. Those. Quando é que eu vou utilizar? Quando está longe, quando está distante, né, de mim. Né? A quem eu estou me referindo quando está distante de mim. Ok? Continuando a nossa revisão, ainda tem bastante coisa aí, viu? Vamos relembrar agora o vocabulário de family. Nós utilizamos como base para exemplificar esse vocabulário de family a família real, não é? Então, vocês têm aqui o exemplo da Diana, né? A princesa Diana, ok? Charles, que agora já é o rei, certo? O rei Charles. E os filhos deles, não é? Que é William, tem a palavra son bem ali, certo? E o Harry,
também que é son, certo? Os dois são os filhos, ok? Então, a gente vai começar a relembrar aquela família base, certo? Pai, mãe, filho, filha. Vamos acompanhar aqui comigo o nosso vocabulário. Então, primeiramente, né, palavra father. Father, que significa pai, father. Palavra mother é mãe, mother, mother. Palavra son, que é o caso dos dois rapazes, né, que eles são os filhos, né, os meninos filhos. Então, significa son, né? Filho em inglês é son, son. Não vão confundir com a palavra do sol, que é sun, sun, ok? Esse é son, é fechadinho o O, tá? Continuando. Daughter, daughter. Esse T ali no final tem som de R, por isso que foi esse R no final, certo? Mas se vocês acharem melhor, podem falar com T também, daughter. Que eles também lá na Inglaterra eles costumam falar o T mesmo direitinho. Daughter ou daughter, ok? Que é a filha. Continuando, parents. Cuidado com essa palavra, é falso cognato, hein? Parents significa pais, pai e mãe. Parents, parents. Ali ao final nós temos a palavra child, 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 que significa criança. E ali no finalzinho, palavra children, children. Parece com tio mesmo em português, né? Children, children. Então, children significa crianças. Então, singular, child, plural, children. Vamos continuar vendo um pouquinho mais do vocabulário, outras palavras ainda de family. Vamos lá. Temos aí grandfather, que é avô, grandmother, avó, grandson, que é o neto, granddaughter, neta, grandparents, avós, grandchildren, netos e netas, great-grandfather, que é o bisavô, great-grandmother, bisavó, great-grandparents, que são os dois, né? Os bisavós. Então, a diferença aí nas palavras é só aquela palavra ali na frente, ó, great e o grand, certo? As outras você já conhece, que é children, parents, father, mother, já são conhecidas de vocês. Só muda essa palavra da frente aí para diferenciar o significado. E finalizando o nosso vocabulário, né, nós temos também essa relação aí dos tios e tias. Vamos ver aqui comigo, né? Então, nós temos aqui a relação do William e Kate, né, que são casados, né? Eles são o uncle e aunt dos filhos do Harry e da Meghan, né? Certo? Que são, o Harry é o irmão do William, ok? Eles são o quê? O Ark e a Lilibeth, então vocês têm nephew e niece. Vamos conferir aqui na nossa lista, então. Então, vocês têm a palavra uncle, que é tio, no caso aí, né? O William é o tio. Aunt é a tia, que é a Kate, né? Nephew é sobrinho. Nephew, nephew, como se fosse um F, esse PH, né? Niece, niece, niece é sobrinha. E a palavra cousin, você pode utilizar para primo ou prima, tá? Então, é a mesma, para primo ou prima. Então, she is my cousin, ela é minha prima. He is my cousin, ele é meu primo. Então, a palavra cousin pode ser usada para os dois, ok? Então, nós finalizamos por aqui.